Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a primeira aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o meu site www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem maiores informações dos 3 blocos de aula: Química Geral e Inorgânica, Físico-Química, Química Orgânica, o 4º bloco que são as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos e uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular, você confere as suas respostas com os nossos gabaritos e depois a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas das listas para que você possa aprender Química de um jeito completo, beleza? Pessoal, essa é mais uma aula que eu estou regravando, estão todas as aulas iniciais, todas estão sendo regravadas por conta da gente estar agora com áudio, com vídeo um pouco melhor. Então a gente vai regravar essas aulas, as aulas antigas vão para a playlist de aulas antigas e as aulas novas vão entrando no lugar para a gente dar um gás aí no canal neste ano de 2017, beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa primeira aula de Físico-Química. Galera, a gente começa a estudar Físico-Química, o pessoal já fica aí de cabelo em pé. Puta merda, agora só a Química já estava difícil, agora você vai juntar Física ainda? É, exatamente. O bloco das aulas de Físico-Química, a gente vai trabalhar com muitos conceitos físicos. Esse bloco vai entrar bastante parte matemática, né? Mas é uma matemática básica, bem tranquila. Se você souber levar na maciota, você vai levar esse bloco aí com muita tranquilidade. É um dos blocos mais importantes. Em questão de vestibulares, gente, eles vão ser cobrados em todos os vestibulares, desde a FUVEST, ITA, até a Unisquina, passando aí pelo Enem. Físico-Química é uma área da Química muito cobrada nos vestibulares. E a gente começa a Físico-Química estudando as soluções. Soluções, exatamente. A gente começa a Físico-Química estudando soluções. A gente passa várias aulas estudando soluções, depois a gente vai entrar em termoquímica, cinética, equilíbrio, número de oxidação, que é a parte de eletroquímica, e termina com a parte de radioatividade, beleza? Pessoal, quando a gente fala em solução, a gente tem que sempre fazer uma associação. Pessoal, toda solução é sempre uma mistura homogênea. Tudo bem? Solução, mistura homogênea. Pessoal, as soluções que a gente trabalha aí na Físico-Química normalmente são soluções líquidas, onde a água vai ser o nosso solvente. Mas a gente pode ter qualquer outra substância como solvente. Por exemplo, a acetona pode ser um solvente, o etanol pode ser um solvente. Mas ainda existem outras soluções. Existem soluções no estado sólido, existem soluções no estado líquido e existem soluções no estado gasoso. Soluções no estado sólido, a gente pode lembrar aí para vocês as ligas metálicas. Por exemplo, o ouro 18 quilate é uma solução onde você tem ouro, você tem prata, você tem cobre. Você não consegue identificar o ouro ou o cobre naquela solução. Então a gente diz que é uma solução sólida. Soluções líquidas, normalmente solvente vai ser a água, e as soluções gasosas, né, todo o gás, né, se mistura de uma maneira homogênea. Então toda mistura de gases ela é homogênea. Por exemplo, o ar atmosférico não é uma substância, é uma mistura de substâncias, onde a gente tem oxigênio, nitrogênio e diversos outros gases que fazem a composição do nosso ar atmosférico. Então guarda isso na cabeça, solução sempre é uma mistura homogênea, beleza? Tá. Vamos então para a segunda parte. A segunda parte que você tem que saber é que uma solução ela é sempre composta por um soluto e um solvente. Solução, soluto mais solvente. Então, nos exercícios, vira e mexe, eles vão tentar dar uma confundida em vocês. Eles vão estar dando a informação do soluto, você vai achar que a informação é do solvente. Ele vai dar a informação do solvente, você vai achar que a informação é da solução. Isso é absolutamente normal. Por isso que você tem que praticar bastante os exercícios para que você fique familiarizado com esses termos. Então vamos lá. Soluto. Geralmente o soluto vai estar em menor quantidade. O soluto ele vai estar dissolvido no solvente. Solvente é aquela espécie que vai estar em maior quantidade, porém existem soluções em que o solvente não está em maior quantidade. Ora, então como eu posso definir um solvente? Solvente é a substância que define o estado físico da solução. Quer um exemplo? Por exemplo, aqui ó,
açúcar e água. Eu consigo dissolver até aproximadamente 200 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Ora, o solvente está em menor quantidade, mas não é o solvente quem define o estado físico. Quando eu jogo água com açúcar, a solução não é uma solução líquida. Então, por isso que a gente diz que o solvente é aquela espécie que define o estado físico da solução. Não esqueça isso. Então, soluto geralmente está em menor quantidade, solvente geralmente está em maior quantidade. Mas a definição mais correta é que assim, ó, o solvente define o estado físico da solução. Beleza? E a gente pode trabalhar com algumas brincadeiras aqui. Vamos imaginar que eu tenho 80 gramas de soluto e o exercício me diz lá que a minha solução tem 200 gramas de solução. Pessoal, quanto de solvente eu tenho nessa solução? Olha lá, se a minha solução, que é a somatória de soluto e solvente, tem 200 gramas, desses 200 gramas, 80 são do meu soluto. Quanto que vai ser do meu solvente? Olha lá, ó, maravilha, 120 gramas. Professor, mas isso é uma pergunta muito idiota. É, galera, mas quando a gente começa a pegar exercício para resolver, você vai confundir. Por isso que a gente faz esse treinamento antes, essa prévia antes. Vamos lá, imagina agora que você tem 200 gramas de solvente e você tem uma solução de 225 gramas. Pergunto, quanto que eu tenho de soluto ali dissolvido? Olha lá, você tem 25 gramas de soluto dissolvido. Eu acho que fica fácil você entender isso, né? Se você só precisa ter duas das informações para você obter a terceira, beleza? Então você tem que lembrar que soluto mais solvente é igual a solução. O solvente é quem define o estado físico da sua solução. Geralmente ele vai estar em maior quantidade, mas isso não é sempre que ele vai estar em maior quantidade, beleza? Dito isso, vamos então agora para a parte mais importante da aula, que é definir o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Isso aí vai entrar naquelas aulas que a gente deu lá no bloco 1, as primeiras aulas do bloco 1, onde a gente falou um pouquinho sobre a solubilidade. Lembra que a solubilidade ela tinha basicamente dois fatores que influenciavam, que era a substância, cada substância vai apresentar uma solubilidade frente a um determinado solvente, e a temperatura. A temperatura pode facilitar a dissolução ou ela pode atrapalhar a dissolução, o aumento da temperatura. Quando o aumento da temperatura ajudava, você consegue lembrar? Era uma dissolução endotérmica. Quando o aumento da temperatura atrapalhava, ou seja, a diminuição da temperatura que ajuda na dissolução, a gente dizia que era uma dissolução exotérmica. Pessoal, coeficiente de solubilidade, portanto, é a quantidade máxima de soluto que eu consigo adicionar em uma massa fixa de solvente. Vou repetir. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma massa fixa de solvente. O coeficiente de solubilidade, geralmente, ele vem com esse símbolo aqui, ó, CS. Então vamos pegar um exemplo para a gente distinguir as diferentes soluções que eu posso obter no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é o nosso sal de cozinha, ele é igual a 36 gramas barrinha 100 gramas. Tudo isso a uma temperatura de 25 graus Celsius. Vamos tentar traduzir o que está escrito aqui, porque essa informação vai aparecer para vocês direto em exercício. Olha lá, coeficiente de solubilidade do NaCl. Então, o meu soluto é o NaCl. Então, essa primeira informação é referente ao meu soluto. A segunda informação, galera, não é referente à solução, é referente ao meu solvente. Ó, é o meu solvente isso aqui, tá? Muito cuidado, geralmente vocês confundem, acham que isso aqui é solução. Negativo. Se eu quiser essa solução, eu teria que somar soluto mais solvente. E isso aqui está me dizendo qual é a temperatura que eu estou trabalhando. Então, se eu estiver trabalhando a 25 graus Celsius dentro de um laboratório, em qualquer outro lugar que a temperatura seja de 25 graus Celsius, eu posso pegar 100 gramas de água, então tenho lá um recipiente com 100 gramas de água, e eu consigo adicionar até um limite de 36 gramas de NaCl, de cloreto de sódio. Se eu tiver 50 gramas de água, 50 gramas de solvente, eu vou conseguir
conseguir adicionar metade disso aqui. Se eu tiver 25 gramas de solvente, eu vou conseguir adicionar 1/4 disso aqui. Se eu tiver 200 gramas de solvente, eu vou conseguir adicionar o dobro disso aqui. Ou seja, essa é uma relação diretamente proporcional. Se aumentou ou diminuiu a quantidade de solvente, você aumenta ou diminui a quantidade de soluto que você pode dissolver. Vamos pegar agora aqui 3 soluções. Vou pegar aqui 3 beckers, a gente vai lá no laboratório e a gente coloca dentro de cada becker aqui, ó, 100 gramas de água. Então, estou colocando 100 gramas de água nesse becker, estou colocando aqui, ó, 100 gramas de água nesse outro becker aqui, e eu estou colocando aqui, ó, 100 gramas de água nesse outro becker aqui. Tudo bem? Pegando 3 beckers com 100 gramas de água. Dentro do primeiro becker, dentro desse becker aqui, eu vou adicionar 18 gramas de NaCl. Nesse segundo becker aqui, eu vou adicionar 36 gramas de NaCl. Lembrando que eu estou trabalhando a temperatura de 25 graus Celsius. E nesse próximo becker aqui, eu vou adicionar 40 gramas de NaCl. Pessoal, vocês perceberam que a massa que eu adicionei de soluto, ela variou, mas a massa de solvente que eu tinha disponível, ela não sofreu nenhuma variação. Então, com base nessas quantidades e como foco o meu coeficiente de solubilidade, eu vou determinar como, eu vou dar um nome para cada uma dessas soluções. Vocês estão percebendo que nessa primeira solução, a massa de soluto que eu adicionei é menor do que o coeficiente de solubilidade? Então, o que acontece? Se eu posso dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água, 18 gramas vai dissolver tudo, não vai? Então, eu posso escrever, na verdade, eu posso dizer que a massa do soluto dissolvida, ela é menor que o meu coeficiente de solubilidade, não posso? Quando isso acontece, eu vou dizer que essa é uma solução insaturada. Olha só que interessante. Se você tem o coeficiente de solubilidade, você tem a massa de solvente, você pode determinar para qualquer solução, se a massa do soluto dissolvida for menor que o coeficiente de solubilidade, a sua solução é classificada como insaturada. Agora, olha o segundo exemplo aqui. Vocês estão percebendo aqui que a massa do soluto dissolvida, ela é igual ao meu coeficiente de solubilidade? Ela é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade a 25 graus Celsius? Como é que eu vou chamar essa solução? Pessoal, essa solução que a massa do soluto dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade, a gente vai chamar ela de solução saturada. Eu atingi o ponto de saturação da minha solução. Ela saturou. Eu não consigo colocar nada a mais. Porque se eu tento colocar alguma coisa a mais, por exemplo, aqui eu coloquei 40 gramas, o que vai acontecer? Desses 40 gramas em 100 gramas de água, eu vou ter 36 gramas dissolvidos e eu vou ter uma certa massa aqui no fundo. Essa massa corresponde à diferença entre o que eu adicionei e o máximo que eu conseguiria adicionar. Então eu vou ter aqui uma massa de soluto maior do que o meu coeficiente de solubilidade. Como ela não está dissolvida, esse excesso, eu consegui dissolver aqui 36 gramas, não dissolvi? Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que essa é uma solução saturada. Ó, porque eu coloquei o máximo que dava. Só que eu exagerei. Além de colocar os 36, eu ainda pus um pouquinho a mais. Então a gente diz que essa é uma solução saturada com corpo de fundo. E aí, não tem o que fazer com isso? Tem. Como eu posso dissolver esses 4 gramas? Pessoal, existem 2 opções. A primeira opção é jogar mais água. Só que aí eu já perdi essa ideia. Tudo bem, eu estou jogando mais solvente, tudo bem. Se eu jogar mais solvente, eu consigo dissolver. Mas existe uma outra hipótese, ou seja, uma outra possibilidade, que é inclusive uma técnica usada em laboratórios. Eu posso pegar esse sal aqui, é um sal com dissolução endotérmica. O que significa isso? Significa que se eu aumentar a temperatura, eu melhoro a solubilidade. Então o que a gente faz com isso aqui? A gente pega essa solução e promove um aquecimento dela. Para
que vai servir esse aquecimento? Esse aquecimento, ele vai servir para eu pegar esses 4 gramas aqui e dissolver. Ó, suponha que agora eu tô numa temperatura de, sei lá, 90 graus Celsius. Tudo bem? Tô aqui com uma temperatura de 90 graus Celsius. O que aconteceu com esses 90 graus Celsius? Os 40 gramas que eu adicionei, eles estão dissolvidos. Ora, por que dissolveu toda essa massa que eu adicionei a mais? Ora, porque eu aumentei a temperatura. Agora eu pego esse recipiente, eu coloco uma tampinha nele aqui, ó. Coloquei uma tampinha e eu vou deixar ele resfriando lentamente, resfriando lentamente. Se eu deixar ele resfriando lentamente, sem nenhuma perturbação, o que vai acontecer? Esses 40 gramas, eles vão continuar dissolvidos. Então, olha só que interessante. Eu tenho uma massa do soluto dissolvida maior que o meu coeficiente de solubilidade. Porque, olha lá, eu aqueci até 90 graus e depois eu resfriei até 25 graus sem nenhuma perturbação. Quando isso acontece, a massa de soluto dissolvida ela é maior que o coeficiente de solubilidade. Como é que a gente chama essa solução? A gente vai chamar essa solução de solução supersaturada. Pessoal, muito cuidado, porque quando isso aparece em exercício, não dá para você fazer uma solução supersaturada à temperatura ambiente. Por exemplo, se eu colocar aqui os 40 gramas e colocar num liquidificador para agitar, não vai adiantar nada. Porque qual é o limite de solubilidade a 25 graus Celsius? É 36 gramas. Para conseguir produzir uma solução supersaturada, eu tive que aquecer a minha solução, que tinha corpo de fundo, deixei aquilo resfriar lentamente sem nenhuma perturbação, e aí eu consegui ter uma massa de soluto dissolvida maior que o coeficiente de solubilidade. Logo, eu produzi uma solução supersaturada. Qualquer perturbação nessa solução, o que vai acontecer com aqueles 4 gramas que estão dissolvidos a mais? Eles vão lá para o fundo e a solução volta a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Então vamos lá. Solução insaturada, massa do soluto dissolvido é menor que o coeficiente de solubilidade. Se a massa dissolvida for igual ao coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução saturada. Agora, se eu adicionei uma massa de soluto maior que o coeficiente de solubilidade, essa diferença vai para o fundo, eu chamo essa solução de saturada com corpo de fundo, e para poder dissolver essa massa dissolvente, essa massa de soluto a mais, eu promovo um aquecimento se o sal for se for uma dissolução endotérmica. Atingir a temperatura, conseguir dissolver tudo, eu tampo meu recipiente, deixo ele paradinho sem nenhuma perturbação, e aí eu tenho uma massa de soluto dissolvida maior que o coeficiente de solubilidade. Como que eu vou chamar essa solução? Supersaturada. Beleza? Pessoal, com isso então a gente finaliza a nossa primeira aula do bloco da fisicoquímica, o segundo bloco de aulas. Essa ideia de o que é uma solução e do que é o coeficiente de solubilidade, a gente vai usar durante praticamente todo o curso de fisicoquímica. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês as curvas de solubilidade. E depois que eu mostrar essas curvas de solubilidade, a gente vai resolver um exercício que cobre justamente esses conceitos de solução saturada, solvente, soluto, temperaturas. Então a gente vai envolver tudo aí num exercício para a gente poder praticar o nosso conhecimento. Beleza? Pessoal, se você chegou até aqui, por favor, clique no joinha, dê um like para nossa aula. Se você achou essa aula interessante para você, por favor, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você depois dessa aula sobre este assunto ainda tem alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. É o nosso novo e-mail, quimicadoamigo@gmail.com. Será sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? No mais, galerinha, foi um imenso prazer gravar essa aula e o que eu tenho a dizer é beijo, tchau!